dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa Passando a Limpo, a sua Tribuna do Povo. Hora certa em Três Pontas, são 8 horas e mais 1 minuto agora. 8:01 em Três Pontas e no sul de Minas. Estamos através da Sentinela 99,9. Estamos também nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e também no app da Equipe Positiva, para, é claro, cada vez ficarmos mais perto de você. Vamos agora com o nosso comentário do dia. Silvano Alves, a voz da comunidade. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente amiga, eu recebi aqui uma pesquisa da MDA, Instituto Seríssimo de Pesquisa, que dificilmente erra, ao qual, inclusive, já fez muitas pesquisas aqui na cidade de Três Pontas. Como eu recebi agora, eu vou colher números aqui que eu vou trazer da mais recente pesquisa da MDA, números para governador do estado de Minas Gerais. É aquele detalhe, porque a gente está entrando naquela reta em que ano que vem nós teremos eleições. E agora nós temos nomes de pré-candidatos aí às eleições do ano de 2026. E nessa pesquisa eu fiquei feliz porque eu vi aqui está o nome do ex-senador Clésio Andrade. E na pesquisa ele está bem colocado. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou dizendo isso porque o Clésio é como se fosse Três Pontano, né? É como se fosse Três Pontano. É como se fosse daqui. A gente fica feliz. Quem sabe amanhã ele possa estar no governo do estado. O que seria bom, né, para nossa querida cidade de Três Pontas. Então, eu vou trazer os números aqui dessa pesquisa interessantíssima para o amigo, para minha querida amiga que está acompanhando aqui. Então vamos lá. Intenção de voto. Essa pesquisa é estimulada, governo do estado. Estimulada número 1. A liderança é do Cleitinho. Ele tem 32 pontos na pesquisa. Em segundo lugar está Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de Belo Horizonte. É candidato ou pré-candidato ao governo do estado, ele tem 9,3. Em terceiro está Clésio Andrade, ex-senador Clésio Andrade, 6%. Na quarta colocação, o atual vice-governador do estado, Matheus Simões, 5,4. Você vê que o Clésio muito mais colocado, muito mais bem colocado que o vice-governador do estado de Minas Gerais. Brancos e nulos, neste primeiro cenário, 16,7% votam em branco ou nulo. Indecisos para o governo do estado de Minas Gerais, 30,6%. Agora, nessa pesquisa que eu trouxe aqui, eu vou colocar para vocês com apoio. Estimulada número 2, com apoio de presidentes da República. Vamos lá. Em primeiro, o Matheus Simões, apoiado por Romeu Zema. Ele vai a 26,4%. O Clésio Andrade, apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Ele vai para 22,4%. Gabriel Azevedo, sem apoio de Zema, sem apoio do Romeu Zema ou do Lula, ele tem 18,2%. Brancos e nulos, 14,7%. Indecisos, 18,3%. Essa é a estimulada número 2. Hoje, porque eu estou sem tempo, senão eu iria passar tudo para vocês. Intenção de votos, segundo turno, vamos lá. Matheus Simões e Clésio Andrade, isso para o segundo turno. Matheus Simões chegaria a 35,7%, Clésio Andrade 25,8%, brancos e nulos 18%, indecisos 20%.
É bom a gente lembrar que o Matheus Simões, o Cleitinho já colocaram seus nomes aí, e o Clésio Andrade é uma pesquisa que saiu recentemente com o nome do ex-senador Clésio Andrade, que ainda não colocou seu nome à pré-candidatura. Agora vamos lá, Matheus Simões e o Gabriel Azevedo. A pesquisa, segundo turno, Matheus Simões ganharia com 32,5%. Gabriel Azevedo ficaria com 28,8%. Agora essa aqui, Clésio Andrade e Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo 35,1% e Clésio Andrade 26,5%. Indecisos e nulos 18,7%. Aliás, brancos e nulos 18,7%, indecisos 19,7%. Então, esta é a pesquisa que saiu recentemente, né? A mais nova pesquisa que já está girando aí, que tem o Cleitinho na liderança. Mas é bom a gente lembrar que o Cleitinho, o senador, ele já é pré-candidato ao governo do estado de Minas, e isso pode mudar e muito. Depois, amanhã, aqui no programa, eu vou trazer os demais números para a presidência da República para vocês. O importante é que o candidato ou pré-candidato, caso ele venha a ser candidato, o Clésio Andrade, ele está muito bem colocado. Até porque ele ainda não colocou o seu nome na pesquisa. Eu estou dizendo isso, que eu fico feliz com isso, até porque o Clésio Andrade e a gente aqui de Três Pontas, e você imagina amanhã a gente tendo aí um governador, né, que vai ver para o lado de Três Pontas, e é um cara que sempre está aqui em Três Pontas, gosta dessa terra, seria uma coisa muito boa para a gente, né, meus amigos e minhas amigas? Autêntico, dinâmico, verdadeiro, Silvano Alves. Pois é, hoje nós estamos vivendo aqui já o dia 9 do mês de dezembro, ano de 2025. Nós vamos trazer agora as manchetes do programa Passando a Limpo para você. Hoje está corrido, são 8h09 agora, 8h09. Concerto de Natal da Orquestra Oswaldo Tiso é hoje na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Paróquia Nossa Senhora da Aparecida celebra o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Aniversários de 66 anos de fundação e faz homenagem ao pintor que morreu enquanto pintava a matriz. Faltam ainda padrinhos e madrinhas para adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios. Denúncias de casos de golpes envolvendo advogados faz OAB-MG considerar epidemia de estelionato no estado de Minas Gerais. Tem as manchetes nos jornais com Francisco Barros e também as notícias do esporte com Milton Gama. Hoje tem o noticiário completo da Câmara Municipal, que teve reunião ordinária ontem. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. 8h10 agora, previsão do tempo. Três Pontas enfrenta nesta terça-feira um dia de céu encoberto e instabilidade constante. Pela manhã o tempo permanece nublado, com ocorrência de chuvas desde as primeiras horas. A previsão indica que a situação deve se intensificar ao longo do dia, com temporal previsto para a tarde e também à noite. A variação de temperatura será pequena, com mínima de 20 graus e máxima de 23 graus, mantendo a sensação de clima abafado e úmido. O volume estimado para hoje é de 29,1 milímetros, com 97% de chances de precipitação, reforçando o alerta para pancadas fortes e rápidas. A umidade relativa do ar permanece elevada durante todo o período, oscilando entre
82% e 94%. Condição típica de dias chuvosos e que aumenta a sensação de desconforto térmico. Vamos agora com as manchetes dos jornais que circulam hoje por todo o território nacional. Chega mais, Francisco Barros, bom dia! Bom dia, Silvano, bom dia a todos que acompanham o programa Passando a Limpo. Vamos com os assuntos da manhã desta terça-feira, começando com a plataforma Brasil 61 Pronaf-B. Contratação de microcrédito não interfere no pagamento de benefícios sociais, esclarece a Caixa. Portal Rádio Gov, penas mais duras para quem comete crimes contra a dignidade sexual. Presidente Lula sancionou uma nova lei que amplia a proteção das vítimas de crimes sexuais. A legislação aumenta as punições para agressores, prevê monitoramento dos condenados e garante acompanhamento integral, médico, psicológico e social para vítimas e suas famílias. Bolsa Família atinge recorde no acompanhamento escolar. Gestão qualificada e integração entre União, Estados e municípios eleva o desempenho das condicionalidades do programa, fundamental para o rompimento do ciclo de pobreza entre gerações de beneficiários. Destaques do Hoje em Dia, carteira de motorista. Novas regras passam a valer esta semana. Medidas podem reduzir em até 80% o custo total da CNH. Denúncias de golpe do falso advogado já passam de 3.000 em Minas, diz a OAB. Ordem informou que esse tipo de estelionato representa a principal ameaça digital envolvendo a categoria e seus clientes. Destaques do portal Tempo. Governo lança site com foragidos mais procurados do país. Lista tem 216 nomes e muitos dos foragidos têm vinculação com organizações criminosas. Presidente Lula desembarca em Minas ainda sem um candidato para chamar de seu. Presidente vem novamente ao estado, desta vez com Rodrigo Pacheco, mais distante de ser candidato ao governo de Minas. Globo.com trazendo os seguintes assuntos. Governo lança aplicativo com aulas gratuitas para a CNH e oficializa novas regras nesta terça-feira. Autoescola não será obrigatória. Aulas teóricas poderão ser feitas online e de graça. Aulas práticas poderão ser realizadas com instrutor autônomo. Flávio Bolsonaro faz reunião com partidos em busca de apoio à sua candidatura. Destaques do jornal Estado de Minas. Flávio Bolsonaro diz agora que candidatura é irreversível e que sobrenome é vantagem sobre Tarcísio. Filho do ex-presidente garantiu que irá concorrer à presidência e que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será o seu apoiado. A facção evangélica que emerge como terceira força do crime organizado no Brasil. Relatório da ABIN mostrou que depois de Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, um terceiro grupo criminoso tem ampliado sua presença pelo país. É o Terceiro Comando Puro. G1 Sul de Minas. Sul de Minas registra 3 casos de afogamentos no fim de semana. Buscas mobilizam equipes. Ocorrências foram registradas em Paraisópolis, Paraguaçu e Poços de Caldas e envolvem vítimas de 9, 29, 30 e 57 anos. Semana deve ser de temporais no sul de Minas. Instabilidade deve ser causada por um ciclone extratropical que está no sul do país. Algumas cidades têm previsão de acumulado acima de 40 milímetros até 70 milímetros. E comércio do sul de Minas tem horário especial para compras de fim de ano. Atendimento será ampliado, inclusive, aos fins de semana e na véspera do Natal. São assuntos que estão repercutindo nos principais jornais, nos principais sites de notícias na manhã desta terça-feira. Um abraço, Silvano. Abraço, Francisco. Olha, eu fico muito triste com esses afogamentos. Eu já disse, gente, nessa época, vamos tomar muito cuidado, pelo amor de Deus. A gente já falou aqui, olha, gente, muito cuidado com isso, é problema.
piscina, cachoeira, até piscina, cachoeiras, o Lago de Furnas. Tomem muito cuidado, a gente não quer ver afogamento, a gente não quer ver mortes nesse verão. Vamos agora trazer as notícias policiais aqui no programa Passando a Limpo. Hora certa, 8h16 agora. Denúncias sobre golpe do falso advogado já passam de 3.000 aqui no estado de Minas e causam epidemia de estelionatários. Os detalhes estão na reportagem de Denis Pereira, a avó. Olha, o golpe do falso advogado, tema que já havia sido divulgado pela equipe Positiva em agosto deste ano, quando criminosos utilizaram nomes de advogados do município para tentar enganar clientes, voltou a ser assunto em Minas Gerais. Embora não tenham sido registrados novos casos aqui na cidade, a preocupação permanece diante do avanço expressivo desse tipo de estelionato em todo o estado. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Minas Gerais, o estado enfrenta uma verdadeira epidemia de estelionatos. Somente em 2025, já são mais de 3.000 denúncias de golpes aplicados por criminosos que se passam por advogados, enviando mensagens com nomes e fotos reais, dados de processos judiciais e até clonagem de voz produzida por inteligência artificial. O presidente da OAB de Minas Gerais, Gustavo Chalfun, afirma que o número de denúncias cresce a cada dia e que o golpe se tornou a principal ameaça digital envolvendo advogados e seus clientes. Diante disso, a Ordem determinou um pente fino junto às subseções e lançou a cartilha OAB-MG no combate à fraude, com orientações para profissionais e para a população. Com a ajuda da inteligência artificial, os golpistas já utilizam até clonagem de voz para convencer as vítimas. A prática, que antes se concentrava em ações trabalhistas, agora se espalha por todas as áreas do direito. A OAB de Minas Gerais diz que tem adotado medidas para enfrentar o golpe. A seccional lançou a cartilha OAB-MG no combate à fraude com instruções para advogados e clientes. O material também orienta como denunciar as ocorrências. A entidade também se reuniu com a chefe da Polícia Civil, Letícia Gamboge, e com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Paulo de Tárcio Moraes Filho, pedindo investigações mais rigorosas e punições aos responsáveis. Em novembro, a OAB ingressou com uma ação civil pública contra a Meta, responsável pelo WhatsApp, Instagram e pelo Facebook, cobrando agilidade na remoção de contas falsas e melhorias dos mecanismos de autenticação. Segundo a OAB, o atual funcionamento das plataformas digitais dificulta a apuração policial, expõe advogados e clientes e pode violar o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. A recomendação é clara: nunca realizar pagamentos sem confirmar diretamente com o advogado responsável e registrar um boletim de ocorrência em caso de tentativa de golpe. Em agosto, a 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Pontas, presidida por Marcel Voltani Duarte, realizou um panfletaço no centro da cidade e que depois foi ampliado para os bairros. A ação faz parte da campanha estadual da Ordem e tem o objetivo de orientar como identificar mensagens suspeitas e evitar prejuízos. Marcel, na época, contou que os golpistas estão cada vez mais sofisticados. Antes usavam números de outros estados, mas agora já utilizam linhas com o prefixo da região, ou seja, o 035, justamente para dar aparência de seriedade. Reportagem de Denis Pereira. Pois é, Denis Pereira, só faltava essa agora, né? Pilantragem para todo lado. Faltando apenas 2 dias para o fim do prazo da entrega dos presentes da campanha Papai Noel dos Correios, ainda há cartinhas à espera de adoção na agência de Três Pontas. A iniciativa, que completa 36 anos,
em 2025 tem como objetivo realizar os sonhos de crianças, mobilizando padrinhos e madrinhas a escolher uma carta e transformar o Natal de alguém. Neste ano, a campanha conta novamente com o apoio das polícias civil, militar e penal, da Guarda Civil Municipal, e as cartinhas anotadas são do CEMEI Cônego Francisco. Os presentes devem ser entregues até amanhã, quarta-feira, e a participação da comunidade é essencial para que nenhuma criança fique sem resposta. O prazo para adotar a cartinha está terminando e cada uma adotada representa um gesto de carinho, solidariedade e esperança. A entrega será no dia 17 de dezembro no CEMEI Cônego Francisco. O dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, celebrado em todo o país, foi ontem, segunda-feira, 8 de dezembro. Teve um significado especial em Três Pontas. A data marca também o aniversário da fundação da paróquia Nossa Senhora da Aparecida, criada em 1959 e considerada a segunda mais antiga do município da terra do Beato Padre Vitor e da Venerável Nossa Mãe. A missão, confiada inicialmente aos padres redentoristas, foi sendo transmitida ao longo das gerações e hoje a paróquia abrange 18 comunidades, 14 rurais e 4 urbanas. A igreja estava cheia para a missa solene, que uniu a celebração da Imaculada Conceição e os 66 anos da paróquia. Durante a homilia, o pároco Alexandre Mancilha destacou o trabalho da pastoral realizado ao longo das décadas. Ao celebrar a sua solenidade, que nós peçamos a intercessão de Maria pela nossa vida, pelos nossos trabalhos, pela nossa família e, sobretudo, pela nossa paróquia, que desses 66 anos anuncia o Evangelho da Salvação. O Papa Francisco, há poucos anos atrás, proclamou Maria, Mãe da Igreja, uma festa litúrgica que nós celebramos na segunda-feira após a solenidade de Pentecostes. E falar que Maria é a Mãe da Igreja, meu irmão e minha irmã, é, sem dúvida alguma, ter esta certeza que Maria que conduz a nossa vida cristã ao lado do seu Filho Jesus, porque somente podemos falar de Maria associada ao mistério da vida de Cristo. Então, se Maria ela é a mãe de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, nós somos esta igreja viva, que devemos estar cada vez mais unidos a Cristo, porque sem Cristo nada nós podemos fazer. E isso eu tenho a graça de perceber na nossa comunidade paroquial, nesses quase 5 anos que aqui estou como pároco desta comunidade. Quantas pessoas, quantos fiéis, quantos líderes de pastorais, de movimentos, agentes, que procuram viver a vida unido a Cristo, tendo Maria como mãe, como companheira de caminhada. Isso é muito bonito, porque quando nós nos unimos a Cristo e estamos com Maria, muito nós faremos pela edificação do reino de Deus, pela nossa comunidade paroquial, pela nossa igreja. Sabemos também que estamos colhendo os frutos de muitos dos nossos antepassados, daqueles que passaram pela nossa comunidade e lançaram nesta terra a semente do Evangelho. Leigos e leigas, batizados e batizadas, agentes de comunidades, sacerdotes, tantas e tantas pessoas que não mediram esforços e arregaçaram as mangas para edificar esta igreja viva que é a nossa comunidade paroquial. Não somente uma igreja de pedra. Há poucos dias eu dizia na missa da dedicação da Basílica de Latrão, se nós adentramos a este espaço sagrado, esta igreja muito bem cuidada, muito bem ornada,
é sinal que aqui há uma igreja viva. Porque se não tivesse uma igreja viva, nós não teríamos este espaço tão muito bem cuidado para que possamos aqui ter o nosso momento de diálogo com Deus, nosso momento de oração. Então, tudo aquilo que existe na nossa comunidade paroquial, seja os edifícios de pedra, nada mais são do que uma expressão viva de uma comunidade orante, de uma comunidade que participa, de uma comunidade que colabora, de uma comunidade que ajuda e não mede esforços para anunciar o Evangelho do Cristo. O momento mais emocionante da missa comemorativa foi o resgate da história da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A coordenadora CPP, Reginara Aparecida Naves, lembrou a trajetória da famosa igrejinha da Aparecida, chamada assim como destacou, não por diminuir sua importância ou estrutura, mas por traduzir o carinho do povo pela casa dedicada à padroeira do Brasil. Ela recordou que a paróquia nasceu de mãos simples, corações generosos e da fé de um povo unido. O Conselho Pastoral Paroquial agradeceu a todos que construíram esta história, os pioneiros, os que iniciaram, pastorais, as famílias que doaram tempo e trabalho, os funcionários, os sacerdotes, inclusive os já falecidos, e o diácono Geraldo Oliveira, que há mais de 50 anos serve a comunidade. Também foi lembrado o esforço do padre Alexandre, que enfrentou desafios e dores, mas não desistiu da recente reforma da matriz. Mas a homenagem mais marcante da noite foi para o pintor Vivaldi Marcelino, de 79 anos, cuja morte em maio deste ano comoveu toda a cidade. Um quadro com sua foto abriu a procissão, emocionando seus filhos e fiéis. Homem simples, dedicado e profundamente ligado à paróquia. Seu Vivaldi deixou sua marca nas pinturas branca, azul e por fim dourada, sua última obra. Como foi dito, cada detalhe carrega um pouco do seu esforço e carinho. Ele morreu em maio, depois que caiu da torre da igreja enquanto pintava a matriz. Olha, gente, daqui a pouco vocês vão acompanhar o noticiário completo da Câmara Municipal, com assuntos importantes que foram debatidos ontem à noite no plenário Tancredo Neves. É exclusivo, em primeira mão, aqui na equipe e na Sentinela 99,9. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. São 8h28, 8h28. A Orquestra Oswaldo Tiso apresenta hoje, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, um espetáculo especial de Natal, repleto de participações que prometem emocionar e envolver o público no clima natalino. E o melhor, a entrada é gratuita. Confira os detalhes na reportagem de Denis Pereira, a voz da notícia. E nós estamos aqui no Conservatório de Música Gileno Tiso. Nós vamos conversar com o maestro Mauro Marques, que é regente da Orquestra Oswaldo Tiso, para a gente falar desse grande evento que acontece hoje, terça-feira, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do bairro Santa Edivires. Como é que estão os preparativos, aliás, né, Mauro? Como é que foram os preparativos aí, visando essa apresentação na noite de hoje? Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Bom, os preparativos, como sempre, começam lá em agosto, né? Essa apresentação do final do ano nossa, ela culmina com um trabalho feito de agosto até dezembro. Esse ano a gente ainda inovou um pouquinho mais, a gente trouxe algumas músicas, na verdade é um concerto de encerramento que a gente procura levar geralmente mais para a periferia, para poder pegar o pessoal mais dos bairros também, né? E que o pessoal do centro possa se deslocar para lá também. Então a gente está trazendo um repertório aí, não especificamente de Natal, mas que remete às emoções natalinas, vamos dizer assim, desse tempo do Advento.
Então nós estamos trabalhando aí com os corais, porque não é só simplesmente trabalhar os arranjos da orquestra e trabalhar a orquestra. Então a gente trabalha os arranjos com a orquestra, trabalha um coral separado, outro coral separado, depois a gente junta os dois corais, depois junta os corais com a orquestra e os solistas com os corais. Então é um trabalho que a gente trabalha ergoamente, uma coisa que a gente não pode parar. A gente faz um trabalho árduo de agosto até agora. Então a gente vai estar aí com o repertório trazendo tema de filme levado para o lado da área mais sacra. Nós estamos trazendo uma área de ópera popular, 2 áreas de ópera popular, né? Que é do São Francisco de Assis e da Ave Maria de Pietro Mascagni. Estamos trazendo aí também uma inovação esse ano que a gente vai fazer com todos os coros, que é uma música maravilhosa, que é uma música cantada na língua Swahili, falada na África Central e em várias partes da África, né? No dialeto africano, que teve um trabalho grande da orquestra com os corais e os solistas. Então assim, a gente está com uma perspectiva bem grande. A gente gostaria muito que depois desse trabalho tão exaustivo que a gente fez, que a gente tivesse adesão da população. É uma terça-feira, as pessoas estão aí sem muito o que fazer. É um concerto curto, ele tem no máximo 50 minutos, que é o que os concertos devem durar, para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Então a gente gostaria muito que a população aderisse a isso, para que a gente pudesse fazer mais apresentações da orquestra e as pessoas estivessem lá para assistir, que é um momento mágico. E assim, é muito trabalhoso para nós e a gente gostaria de ver aquela igreja lotada para poder assistir esse espetáculo. Laurinho, quem vê as pessoas cantando, vocês como excelentes profissionais que temos aqui no conservatório, às vezes imagina falar assim, mas o pessoal já está acostumado a tocar, vocês como professores, já está o pessoal do coral, já está acostumado a cantar, então não tem tanto aquele trabalho, mas ouvindo o que você está nos contando, que tem aquela preparação individual dos corais e depois a junção de todos eles para fazer o espetáculo que sempre é apresentado por vocês, né? Sempre tem essa concepção, né? Ele sabe fazer música, ele chega e faz. Só que quando você faz a música na magnitude, na plenitude que é o trabalho de uma orquestra com coros e solistas, é muito difícil, porque a gente não trabalha com músicos profissionais, né? A gente tem músicos profissionais na orquestra sim, mas a orquestra é formada basicamente por alunos, professores, convidados da comunidade, e que não tenha ali o tempo de pegar o instrumento, igual uma orquestra, estudar 8 horas por dia cada arranjo daquele para chegar num ensaio e deixar tudo pronto. Os nossos corais também são todos amadores, nós não temos músicos que cantam no coral. Você chega num coral da USESP, num coral do Palácio das Artes, por exemplo, coloca a partitura na frente, eles vão lendo a partitura e cantando. Nós não, a gente tem que ler exaustivamente todos os ensaios, ensinar como que pronuncia, as notas mais agudas, fazer trabalho específico para que aquela nota consiga sair. Depois, vozes separadas, junta as vozes, na hora da junção, uma voz entra na outra, é complicado, você tem que ter muita paciência, né? Então é um trabalho, e uma coisa que eu sempre falo é que os ensaios da orquestra acontecem todas as terças-feiras aqui no conservatório, são ensaios abertos, exatamente para que a população veja como que isso funciona, né? Durante o semestre nós recebemos algumas pessoas aqui, das escolas públicas, para ver como é que os ensaios funcionam, e eles falam isso, aqui já está um espetáculo, imagina lá, eu falo, para nós ainda está muito ruim, a gente ainda tem que trabalhar muito ainda para chegar lá, porque eu estou fazendo um curso com a Orquestra de Ouro Preto agora, o maestro Rodrigo Toffolo, ele fala muito isso, o mínimo que a gente pode entregar, não precisa ser uma orquestra profissional que vai fazer o que a Orquestra de Ouro Preto faz, mas você tem um trabalho para entregar, o mínimo que a gente pode fazer é entregar um trabalho bonito. Você não precisa entregar um trabalho totalmente profissional, porque nós não temos todos os profissionais que a gente queria ter para ter uma orquestra de alto nível. O que a gente tem que é uma orquestra de escola, experimental, com instrumentos que não são instrumentos, muitos deles não são instrumentos de orquestra, né? A gente tem que adaptar a escrita para esses instrumentos. Então esse trabalho é muito árduo para a gente poder entregar um espetáculo, não é simplesmente chegar e fazer, né? Você vai ali com violão e voz, de certa forma você dá uma improvisada, sai, mas aqui são envolvidos 28 músicos da orquestra, 45 músicos corais e 4 solistas. Então olha a quantidade de gente que é envolvida para a gente poder gerenciar isso tudo, né? E aqui está muito certo que todo mundo também ajuda, os professores ajudam. Aqui nós temos a direção, a Tati, o Wallace, que
que medem esforço para que as coisas aconteçam, né? Chega nesse final de ano a gente está assim, exausto, ainda tem mais um tanto de coisa para fazer. Mas a gente se propôs a fazer, a gente vai entregar o melhor que a gente pode. O que a gente vê é a dedicação muito grande dos profissionais que estão aqui, de todos eles, né, Mauro? E não tem exceção da dedicação dos profissionais que atuam aqui no conservatório, né? E assim, a gente tem que levar em conta também que ali a gente tem alunos, então as escritas são feitas para que um professor de alto nível possa tocar a parte um pouco mais complicada e você tem que adaptar para que o aluno entre no contexto geral, fazendo a diferença com o instrumento dele, mas de uma forma bem mais simplificada para que eles deem conta de tocar. E uma das músicas, essa que eu citei, quando eu fiz a proposta dessa música, os professores e os alunos falando, é muito difícil. A gente não dá conta de tocar. Eu falei, difícil não é impossível. Vamos tentar? Aí o desafio foi feito, a gente foi fazendo devagar, aumentando a velocidade. Hoje a gente está com a música pronta, uma música que parecia impossível lá em setembro, quando eu apresentei a música. Hoje a música está, que vai ser o nosso cartão de visitas, vamos dizer assim. Maurinho, você como professor, e eu sei da exigência que você tem aí com os alunos, a evolução ela é notória, né? Desde o começo e apresentar. Depois, quando você conclui a apresentação lá, você viu que o trabalho foi bem feito, né? E são vários itens, né, Denis? Aqui a gente está falando da parte artístico-musical. Depois disso tudo, ainda entra uma coisa que nos ajuda e pode ser um grande problema, que é a sonorização. Nós não temos grandes microfones de qualidade. Eu estava lá assistindo a Orquestra de Ouro Preto no Sesc Paládio ontem. Você chega e você coloca em cada instrumento daquele um microfone que custa R$10.000 cada. Nós aqui nós temos que pegar o que a gente tem, pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um de boa qualidade, um de péssima qualidade, e tenta equalizar para que isso chegue. Então a gente ainda encontra esse entrave. Agora a gente está ali juntando as coisas todas para levar lá para a igreja, um pedacinho de um, pedacinho de outro, pedaço do conservatório, um pouco do centro cultural, chega lá e tem que fazer aquela estrutura funcionar. Então assim, ainda tem todo esse entrave no final de tudo. Se o som não ficar bom, o trabalho todo que foi feito pode ser perdido, é igual uma receita de bolo. Você vem ali colocando todos os ingredientes na medida certinho. No final você deixa o fermento cair um pouco a mais do que deveria, você perdeu a massa inteira. Você tem que jogar aquela massa fora e fazer outra. Então a música é mais ou menos uma massa de bolo. Você vem ali com os ingredientes, tudo certinho, e vai colocando junto. Lá no final, ainda tem a sonorização. Se essa sonorização, por isso que o povo fala assim, música é muito chato com som, com música. Não é assim. É porque você pode perder tudo com uma sonorização mal feita. Então assim, a gente tenta fazer o máximo possível que a gente pode, mas a gente ainda não tem instrumentos de boa qualidade, a gente não tem sonorização de boa qualidade, assim, que eu falo de boa qualidade, no nível que as orquestras têm. Então a gente tem que equalizar isso tudo ainda no final para chegar, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar a um resultado maravilhoso, porque o trabalho está muito bonito. Maurinho, e para a gente fechar, quais os corais que vão se apresentar junto à orquestra? É o coral Aro Klakov, que é um coral do conservatório, né, das pessoas da comunidade, um coral totalmente amador também, que a gente fez um trabalho bem conciso com ele. A regente é a professora Isadora Moraes, que trabalha com eles todas as terças-feiras também, né? E o coral já tradicional, as Cigarras Cor-de-Rosa, que sou eu que vejo há mais de 25 anos. Então a gente juntou os dois corais para fazer duas músicas, que é o Babaieto e o Pompa de Circunstância. E o coral do conservatório vai fazer uma música espanhola chamada A La Nanita Nana, que está muito bonita, suave, tranquila, aquela música que te remete ao nascimento de uma criança ali, que ela não fala exatamente do nascimento de Cristo, mas fala do nascimento de uma criança, do sono de uma criança sendo embalado, e que é onde ele realiza, que ele profetiza os seus sonhos e realiza os seus sonhos. Então nós teremos Aro Klakov, teremos o Cigarras Cor-de-Rosa, temos uns representantes de escolas públicas, que eu tentei montar um coral das escolas públicas também, mas não deu certo esse ano, mas eu não vou deixar morrer essa ideia. Eu tenho muita vontade de fazer um coral com os alunos das escolas públicas, mas aí já é um trabalho que tem que ir atrás dos diretores, eles têm que se envolverem, porque eu sozinho não dei conta, sabe? Mas eu ainda tenho essa vontade de envolver toda a comunidade, que a gente faz com os corais. E teremos os solistas, né? A professora Isadora Moraes, que é professora da escola, a Luana, que é aluna dela, o Éder Marchetti, que é professor de teclado aqui e piano, mas é um excelente cantor, e o Bruno Silva, que é lá da comunidade de Santa Edvirs, que
canta no oráculo, que vai fazer a participação fazendo o solo da música Babaíto. Então vamos, para a gente fechar, convidar todo mundo para a partir das 20 horas, a partir das 8 horas da noite. E eu queria deixar os nossos microfones aqui da equipe Positivo e da Sentinela para você fazer esse convite e a gente encerrar com um trechinho do que nós vamos ter aí hoje à noite, Maurinho. Então eu gostaria de convidar toda a população trespontana, sobretudo a população dos bairros Padre Vito, Santa Edvirs, que estão ali mais perto, terça-feira à noite, Santa Margarida, ali Meia Pataca, bairro Santana, que tá só atravessa a pista ali, né? Para que foi feito para vocês especialmente esse concerto lá na igreja. Agradecer especialmente o Padre Alexandre, que abriu as portas da igreja para nós no ano passado, a comunidade aderiu e pediu que a gente fosse para lá esse ano de novo, né? Que tenha maior boa vontade. A gente ofereceu para outras igrejas, mas não foi possível realizar, e ele sempre abre as portas para nós, para que esse concerto seja feito lá, né? Convidar toda a população trespontana de músicos. Os músicos precisam prestigiar a música trespontana. A gente nunca vê os músicos trespontanos prestigiando a música que é feita no conservatório. E praticamente quase todos eles passaram pelo conservatório. Então um apelo aí para os músicos trespontanos: vamos lá assistir música de qualidade, né? Para a gente poder reviver os nossos tempos de aluno e ver um espetáculo sendo feito, crescendo dentro da cidade, né? Talvez algumas empresas patrocinadoras que queiram se agregar à orquestra também. Nós estamos aí de portas abertas para fazer um trabalho público-privado. Agradecer a Prefeitura Municipal de Três Pontos, a pessoa do Luizinho, agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, os meninos, o Maicon, agradecer aí ao Alex, que na outra gestão nos ajudou tanto com a orquestra, nos ajudou com verba, os nossos deputados, né? É um envolvimento de todo mundo para que a gente culminasse esse resultado que a gente está tendo agora. Então, convidar toda a população trespontana amanhã, às 20 horas. Hoje, terça-feira. Isso. Bairro Santa Edvirs, lá do lado das quadras do Campo do Vila, na Igreja Sagrado Coração, espetáculo de Natal, espetáculo de encerramento de ano da Orquestra Oswaldo Tiso e dos corais de Três Pontos. E para encerrar, nós vamos fazer um trechinho de uma música aqui que vai ser cantada lá com todos os corais, todos os solistas, orquestra e o solista Bruno Silva. Então a música é na língua Swahili. Lá, quem for lá vai saber qual que é a tradução dela. Não vou colocar aqui, tá? Então vamos todo mundo lá. Então vamos ter aí uma pequena amostra do que teremos hoje à noite na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Esperamos lá. Noticiário da Câmara Municipal de Três Pontas. A Câmara teve uma sessão com pauta vazia na noite de ontem, sem projetos, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Prontos para serem votados, os assuntos abordados pelos vereadores chamaram atenção ao usarem a tribuna do plenário. Destaque para a cobrança dos vereadores Daniel de Paula Rodrigues, do PV, e Rodrigo Alexandre, do União Brasil, quanto à cobrança e solicitação que fizeram à Prefeitura. Quem chegava na Casa Legislativa passava por cartazes afixados na porta principal, com alerta sobre o laço branco, que simboliza a luta pela não violência contra as mulheres. Quem abriu o pequeno expediente foi o vereador Maciel, que justificou as indicações que fez com os recursos de suas emendas. Já o vereador Daniel Rodrigues apresentou ao Poder Executivo duas cobranças, quanto à iluminação das praças da cidade e limpeza de terrenos baldios. Vamos acompanhar o que disse Daniel Rodrigues. Senhor presidente, hoje começo falando de dois grandes problemas que a população tem me pedido para que reforce isso em tribuna, para que peça atenção do Executivo. Primeiro, as iluminações da praça. Final de ano chegou, a gente cobrou durante todo o ano, né? A gente estava esperando que a empresa viesse fazer, mas até hoje nada. As férias chegou, muita gente indo para as praças,
em especial a Praça da Fonte, que está sem iluminação. A gente fica triste de ver, né, de saber, a gente sabe às vezes das questões burocráticas, mas está demorando demais. A população tem todos os dias feito publicações nas redes sociais, marcado os vereadores lá. A gente tem respondido, que a gente tem cobrado, e eu peço mais uma vez a atenção do Executivo, né, que peça uma prioridade para a empresa, principalmente nas praças locais, nas praças centrais, que é onde, né, concentra aí o maior público. Hoje eu falei com o Sérgio, secretário de Desenvolvimento Econômico, e palavras deles que essa semana já iria começar essa revitalização nas iluminações da praça. Então a gente espera, né, poder anunciar isso, que seja resolvido aí quanto antes. Segundo problema, sobre as questões de grandes terrenos, né, na cidade, né, bastante terrenos sujos. Tivemos aí mais uma edição do Bota Fora, 9 caminhões de lixo recolhidos, 8 caminhões da prefeitura e um da Tremar, né, um caminhão da Tremar que muito vai ajudar a associação. Esses materiais iriam ser jogados no lixo e agora vai gerar renda aí, né, para os associados e também, né, colaborando aí para o nosso município. Mais uma vez, eu mesmo tenho mais de 40 endereços para oficializar e mandar. Só que às vezes não adianta a gente só mandar ofício, pedir e cobrar, sempre que os donos dos terrenos não são notificados. A gente fica triste de falar em multas, mas os donos precisam se responsabilizar pelos seus terrenos. Porque quem sai sendo prejudicado é a comunidade, é a população. A gente sabe também que, na maioria das vezes, a comunidade não colabora. Eles esperam a calada da noite, vai lá e descarta os lixos, os entulhos. Mas os donos, os terrenos têm donos. Então é preciso que eles sejam notificados. E a gente já falou isso com o Alisson, que comece aí, né, reforça o mutirão para fazer as notificações desse terreno. Coloque aí umas 6 pessoas para as ruas todos os dias, 2 notificando e 4 fazendo as limpezas, repasse essas limpezas, o valor para os donos. Lá no final, no IPTU, ele vai ter que pagar do mesmo jeito. O que não pode é ficar com os terrenos sujos aí, né? Quem está sendo prejudicado é a população. E tem muita gente cobrando e que precisa ser resolvido. Um problema simples. A gente nem precisava estar falando isso aqui em tribuna. Já era para ter sido resolvido. Programação de Natal divulgada. A população, principalmente as crianças, merecem viver essa programação. O Natal mágico que acontece no dia 12 e 19 de dezembro agora, com atrações e a chegada do Papai Noel. As crianças estavam perguntando e com certeza eu sabia que Três Pontas não iria ficar de fora. Eu sempre, quando gosto de vir aqui, senhor presidente, vim falar as coisas concretas e com notícias. E eu sabia que teria todo esse planejamento. E já venho reforçar aqui para que no ano que vem possa olhar com carinho o Réveillon. A gente sabe que festas assim é que realmente a comunidade participa. Então é preciso que festas como Réveillon, Carnaval, é festa de família e elas querem que sim, que aconteçam em nossa cidade. Então, voltando na programação de Natal, às 18h30, saindo de frente à prefeitura, 7 horas o desfile de Natal, 7h30 a chegada do Papai Noel e às 8 horas a apresentação do grupo Artimanha. Uma ótima semana a todos, muito obrigado. Gostaria de... Já a vereadora Valéria Evangelista Oliveira iniciou sua fala destacando a importância da lei do laço branco e depois ela falou de seus compromissos políticos durante a semana. O vereador Rodrigo Silva, o Rodrigo Investigador, utilizou a tribuna para abordar 2 temas de grande impacto para a comunidade. A questão que o luau que vem infernizando a vida de quem mora na região dos bairros Santa Teresa 1 e 2 e Nova Três Pontas. E também pediu um estudo para baixar o preço da taxa de iluminação pública cobrada do contribuinte. Inicialmente, desejar um feliz aniversário à servidora da casa, a senhora Dirce, por ocasião do seu aniversário, parabéns. Desejar felicitações também à Lara e ao Rodrigo. A Lara é filha do vereador Coelho, por ocasião do seu casamento. Desejar aí felicidades no matrimônio. Senhor presidente, minhas breves palavras de hoje sobre o projeto da CEMIG Minas LED. Como todos sabem, o município aderiu ao projeto das lâmpadas LED e praticamente 100% da cidade, se eu não estiver enganado, deve faltar muito pouco
poucos locais para instalação, as lâmpadas já foram substituídas. De modo que eu solicito ao jurídico da Câmara Municipal um ofício ao chefe do Executivo, solicitando um estudo de impacto financeiro para redução das alíquotas para o contribuinte. A gente sabe que as lâmpadas LEDs podem gerar desconto para o município até 50% do valor pago, de modo que seria muito justo que o Executivo repassasse esse desconto na alíquota do contribuinte. Ou seja, se o cidadão paga R$40 de taxa de iluminação, como a prefeitura obteve 50% de desconto por conta do consumo bem menor, repassasse esse desconto para o contribuinte. Ademais, a gente sabe que tem a questão orçamentária, por isso que é necessário um estudo econômico-financeiro para essa redução na arrecadação. Mas nada impede também que o projeto saia da Câmara. Se o prefeito vai sancionar ou não é outra história. De modo que eu já solicito à Câmara também, ao nosso jurídico, que faça um projeto de lei, pois assim que o município trouxer esse estudo de impacto econômico financeiro, eu vou fazer o projeto de lei de motoria solicitando a redução das alíquotas na proporção dos descontos oferidos. Senhor presidente, gostaria também de falar algumas questões afetas à segurança pública. No bairro Santa Teresa 1 e 2 e no bairro Nova Três Pontes, há um loteamento ao lado que se chama loteamento Vale Encantado. Eu estive na PM semana passada. É surreal a quantidade de acionamento no gatilho 190 por conta da perturbação de sossego no loteamento Vale Encantado. Fizemos 2 ofícios, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar, solicitando ao secretário Alisson, isso foi protocolado na sexta-feira, que faça instalação de barreiras naquele bairro. Porque acontece? Lá são várias saídas. A viatura chega para uma avenida, para uma rua, eles fogem por outra. De modo que a gente precisa deixar lá uma única entrada e uma única saída. Porque aí não dá tempo de fazer a fuga das viaturas. E lá nesse local, é som automotivo alto, é uso e consumo de drogas, é criança, é adolescentes, jovens, bebidas, algazarras. E lá há moradores que precisam do sossego, precisam do descanso. Tem idosos, acamados, avós, pais, mães que necessitam descansar, os próprios trabalhadores que precisam trabalhar no outro dia. E a gente pede uma reflexão para os jovens de Três Pontes. Nós não estamos aqui para cercear o seu direito ao lazer, a uma convivência boa. O problema é que as liberdades públicas não podem ser exercidas sem limitação. Imagine-se, você jovem, você adolescente, que está num luau. Imagine se fosse na porta da sua casa e estivesse lá seu pai, a sua mãe ou seu avô acamado. Será que você gostaria que o som estivesse na maior altura, prejudicando talvez um parente próximo? Se nós queremos mudança, essa mudança, uma cidade melhor, passa primeiro pelo comportamento de cada um. Todos nós temos responsabilidades. Por isso que esse ofício foi encaminhado ao secretário Adson. Espero que ele cumpra esse ofício o mais rápido possível e eu estarei aqui fazendo a cobrança. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Amanhã a gente tem mais notícias da Câmara Municipal aqui no Passando a Limpo. Agora está chegando o Milton Gama e as notícias do esporte. Alô, alô, Milton Gama. Olá, Silvano Alves, um grande abraço para você, grande abraço a todos os amigos acompanhando aqui o programa Passando a Limpo com a equipe positiva e também pela nossa rádio Sentinela FM. Vamos lá com as informações esportivas. Eu começo aqui agradecendo ao presidente da Liga Esportiva Tricordiana, Stefano Caetano. Ontem à noite, uma grande festa, o Oscar do Esporte Amador, foi realizado na cidade de Três Corações, lá na Avenida Rei Pelé, no Vila Container, e reuniu centenas de pessoas ligadas ao esporte, presidentes,
de entidades, secretários, comissões técnicas, também a presença de árbitros que foram homenageados, de atletas nas diversas categorias femininas, desde as categorias de base, e nós tivemos muitos atletas trespontanos compondo a maioria dos premiados na respectiva categoria, sub-13, sub-15, times comandados aí pelo Matheus Carvalho, que fez bonito e vem fazendo bonito aí nos últimos anos, no sub-11 também, com diversos atletas premiados. E na categoria adulto também tivemos a premiação atletas trespontanos, como o Leozinho, o Gu, o jogador Regi e também o técnico Gabriel Bibi. E também feliz, né, por ter sido lembrado e recebido o troféu polivalente, né, pelo trabalho prestado à imprensa esportiva, ao esporte na nossa região. Obrigado, Stefano Caetano. Foi uma noite de gala realmente muito importante para toda a categoria do esporte especializado, do esporte amador, um reconhecimento e uma valorização a esse trabalho de tanta gente, que muitos deles são voluntários, muitos deles dedicam grande parte do seu tempo aí ao esporte como um todo. Bom, e hoje vamos conhecer aí o segundo finalista da Copa Sul-Mineira de Futsal, quando na cidade de Campo do Meio, o Grêmio Campo-Meiense recebe o TAC Futsal. Na primeira partida realizada em 3 pontos, vitória do TAC Futsal 4-3, portanto, joga com a vantagem de um empate hoje no Beira-Lago para avançar à grande decisão. Quem passar pega o Ipiranga na grande final, que eliminou o Santo Antônio do Amparo. Finais em 2 sábados. Jogo de ida no dia 13 e o jogo da volta acontece no dia 20. A Liga Esportiva Tricordiana é a organizadora da Copa Sul-Mineira de Futsal. E ontem a CBF divulgou a lista completa do Campeonato Brasileiro masculino e também feminino, além de craques, revelações das temporadas. O Brasileirão terminou aí no último domingo. A seleção do campeonato no masculino: Rossi do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Léo Pereira do Flamengo, Reinaldo do Mirassol, Paulo Henrique do Vasco, Jorginho do Flamengo, Lucas Romero do Cruzeiro, Arrascaeta do Flamengo, Vitor Roque do Palmeiras, Matheus Pereira do Cruzeiro, Caio Jorge do Cruzeiro, e o técnico, olha, não é surpresa para ninguém, porque o trabalho do Mirassol foi excelente, mas ele superou o Felipe Luiz, campeão, superou Abel Ferreira, vice-campeão, Rafael Guanais, da equipe do Mirassol. Na premiação para a seleção feminina, a seguinte situação ficou definida assim: Nicole, a goleira do Corinthians, Isa Haas, zagueira do Cruzeiro, Marisa, zagueira do Corinthians, Isabela, lateral do Cruzeiro, Gisele, lateral do Cruzeiro, Brena, volante do Palmeiras, Lorena Bedoya, volante do Cruzeiro, Gabi Zanotti, meia do Corinthians, Duda Sampaio, meia do Corinthians, atacante Gutierrez, atacante do Palmeiras, Letícia, atacante do Cruzeiro, Jonas Urias, o técnico é da equipe celeste. Prêmio Roberto Dinamite, o grande vencedor foi o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, que marcou 21 gols. Na Série A1, Amanda Gutierrez levou o prêmio pelos seus 17 gols marcados. Revelação: atacante Rayan, da equipe do Vasco da Gama. O jovem de 19 anos foi o principal jogador do Vasco. Já no feminino, revelação do Corinthians foi a atacante Johnson, de 21 anos. Craque do campeonato, o craque foi o Jorge Arrascaeta, da equipe do Flamengo. Ele foi também o vice-artilheiro do campeonato. No feminino, a jogadora da competição escolhida foi a Gabi Zanotti, do Corinthians. O gol mais bonito foi de Pedro, marcado pela 21ª rodada, numa partida em que terminou 8-0 para o Flamengo, e o Pedro marcou 3 vezes naquela oportunidade. Bom, logo mais na resenha esportiva, às 11 horas da manhã, eu vou trazer todos os detalhes aí de toda a premiação do Campeonato Brasileiro da temporada de 2025. Fique ligado na resenha esportiva com toda a nossa equipe. Grande abraço a você, Silvano Alves. Eu volto amanhã aqui no Passando a Limpo com mais esportes. Um abraço a todos e uma ótima terça-feira e até lá. Pois, valeu, meninão, muito obrigado. Epa, a equipe trabalhou, hein? Que é isso hoje? Ufa! Não tem mais tempo, tchau.